Olá, estamos com mais uma edição de Orelha da Bola para você nesse dia de hoje. E hoje nós vamos apresentar de imediato os nossos convidados da programação Orelha da Bola do dia de hoje. Professor Edson Aires, diretor-geral da Uniguaçu, nosso parceiro aqui, sempre está conosco na programação. E hoje, pela vez primeira, com muita honra para nós, o goleiro Douglas Mor, mais conhecido como Buia, ele que já está iniciando a 4ª temporada aí defendendo a equipe do Futebol Clube do Porto na 2ª divisão, na Série B do Campeonato Catarinense, que já temos os jogos confirmados aí da primeira rodada do futebol catarinense. Portanto, nós já começamos batendo de primeira a falar do nosso Futebol Clube do Porto. Depois vamos falar da seleção brasileira, que venceu no dia de ontem a equipe de Camarões, a equipe da seleção de Camarões. Mas vamos começar falando do nosso esporte aqui do Futebol Clube do Porto. Primeiramente, bom dia, professor Edson. Grande participação nossa agora junto à equipe do Futebol Clube do Porto, professor. A expectativa é boa, não é? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Realmente nós temos aí a oportunidade de podermos presenciar mais uma vez o time de Porto aí na 2ª divisão do Campeonato Catarinense. A gente tem torcido bastante e a faculdade tem tido uma participação bastante grande nesse processo, até porque através das parcerias que nós temos desenvolvido ao longo desses anos, e esperamos realmente que esse ano a equipe possa, ela tem tido alguns altos e baixos nos anos passados, a gente tem acompanhado, tem chegado bem, mas infelizmente nós não conseguimos chegar à primeira divisão. Esperamos que esse ano a gente possa ter isso aí, para que no ano que vem, com uma parceria maior, não só da instituição, mas também de todo o empresariado aqui de Porto União da Vitória, a gente possa ter um representante na primeira divisão do Campeonato Catarinense. Tá certo, e agora também para nós uma grande satisfação ter em nossos estúdios na TV Uniguaçu a participação do goleiro Douglas, ou Buia, como é conhecido, já na sua 4ª temporada. Que bom revê-lo aqui nas cores do Futebol Clube do Porto. Boa tarde, Buia. Com certeza, irmãozão. Bom dia a todos aí. Estamos na 4ª temporada no Futebol Clube do Porto. E viemos forte para esse ano aí, estrutura boa, parceria da faculdade aí com a gente. E como o diretor falou aí, a gente vem forte esse ano. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma bela temporada e vamos em busca do acesso, que é tão sonhado acesso do Futebol Clube do Porto à primeira divisão. Agora, na chegada, você já pôde observar, Douglas, alguma modificação? Porque até na questão, a dificuldade que tínhamos num passado bem recente. Questão de bolas, uniforme, como que está a estrutura para esse ano? Com certeza que eu cheguei na cidade há 2 dias. É um dos melhores anos do Futebol Clube do Porto, estrutura muito boa. O professor Serrano vem começando os trabalhos aí, já chegando os reforços. Esse ano a gente vem forte, de estrutura a gente não pode reclamar, está tudo nos conformes. Então, com as parcerias que vem ajudando a gente aí, empresários da cidade, a própria faculdade, a gente vai em busca do tão sonhado acesso. Uma das coisas que se destacava, professor Edson, é que quando o atleta chegava, isso é uma reclamação posta a toda a imprensa mesmo. Os atletas do Futebol Clube do Porto não tinham bola para treinar, não tinham uniforme. Agora, já de início, o técnico Serrano já colocou à disposição dos atletas aproximadamente 30 bolas e uniforme para treinos. Isso acaba ajudando bastante, né? Eu acho o seguinte, nessa sequência, nesses anos todos que o Porto tem participado dessa competição, eles têm realmente melhorado, mas isso é um processo que a gente sabe que não é de uma hora para outra, é uma conquista, e isso tem acontecido. Aconteceu com o time do Iguaçu, na época até que a Uniguaçu era um dos patrocinadores, que o time vinha com um monte de dificuldade, ele começou a subir, subiu a primeira divisão, depois com alguns problemas acabou descendo. Mas na verdade o Porto tem feito uma cultura diferente, a gente tem acompanhado, a cada ano tem procurado se melhorar, as pessoas passaram a acreditar um pouco mais, nas pessoas que insistem com o time, que lutam e que tiram dinheiro do bolso, aquelas coisas todas, e a gente tem visto que a cada ano algumas coisas que ficaram falhas nos anos anteriores estão sendo corrigidas, e é isso que nós falávamos, até o Gui falava também, dessa expectativa do acesso, até porque as coisas têm realmente mudado, A gente tem acompanhado que realmente sempre uma coisa ou outra, é claro que não é a perfeição, até pelas dificuldades que o próprio Porto União atravessa e tal, mas mesmo assim a gente tem sentido que a cada ano eles procuram sanar um problema aqui, um problema ali, o nosso convidado aqui que está na 4ª edição já sabe, pode até dizer com mais propriedade essas questões desses avanços desses 4 anos aí. Mas realmente o Porto tem se mobilizado, passou a uma coisa que é muito importante, que é a credibilidade, passou a ter um pouco mais de credibilidade a cada ano, e isso realmente tem feito a diferença. Como diz que vem forte esse ano,
a gente pode ter até essa expectativa de acesso à primeira divisão. Até o momento, para o Futebol Clube do Porto, aí o Buia, que é o goleiro, Douglas, já está, portanto, com o seu acerto com a equipe do Futebol Clube do Porto, já inicia no dia de hoje os seus treinamentos. O lateral direito, o Tiarlinho, remanescente também da equipe do ano passado. Zagueiro Adriano Sabiá, aqui de nossas cidades. O Danilo, experiente zagueiro, que deve retornar aqui à equipe do Futebol Clube do Porto. E também, hoje acadêmico da Uniguaçu, Maicon Cunha. O Maicon também é outro zagueiro que está sendo pretendido para fazer seu acerto com a equipe do Futebol Clube do Porto. Para cabeça de área, volante, também remanescente, o Fernando e o Rafael, que é um jogador da base da equipe do Futebol Clube do Porto, que vem aí treinando já com a equipe base do VG Ferroviário e o São Bernardo, portanto deve ingressar aí, foi convocado pelo técnico Serrano para atuar na equipe do Futebol Clube do Porto. Meio-campista, experiente, também em nossas cidades, Dudu e o Rui, deverão ser os dois meio-campistas, bons jogadores, esse Dudu realmente, do Futebol Clube do Porto. Centroavante, João Leandro, que jogou ano passado da equipe do Futebol Clube do Porto, vem se destacando aí, junto com o Buia, que esteve no futebol do norte do país. O João Leandro, centroavante, e serão ocupados 5 jogadores da equipe júnior do Futebol Clube do Porto, que participou recente do Campeonato Catarinense. Entre eles, o goleiro Guto e a grande sensação, garoto de 16 anos, o Bruninho, outro jogador pequeno, estatura pequena, mas muito bom de bola, apresentou-se muito bem no Campeonato Juniores do futebol catarinense pela equipe do Futebol Clube do Porto. Também já estão confirmados pelo técnico Serrano, jogadores que o próprio técnico Serrano trouxe para a equipe do Futebol Clube do Porto, o volante Ednei, que já atuou pela equipe do Paraná Clube. Também o lateral direito, Jardel, que já defendeu a equipe do Santos. 2 jogadores que já estão em nossas cidades aí para ingressar na equipe do Futebol Clube do Porto. Ou seja, como se fala, a equipe base já tem um bom início, pelo menos, né, professor? Já tem estrutura, alguns atletas que ele já conhece, né, que o Teco conhece, vai trazendo também para somar os que já tem, e realmente vai montando um bom grupo aí para disputar essa tentativa de acesso para o time do Porto. Ô Douglas, desses jogadores aqui, você já conhece a maioria, não conhece? Com certeza, tem jogadores aí que já fizeram boas temporadas na segunda divisão do Catarinense aí. Temos o Dudu, um dos melhores meios de Santa Catarina, no meu ponto de vista. O Tiarlinho foi campeão no Paraguai, segunda divisão, um belo lateral. O João Leandro fez o gol mais bonito, um dos gols mais bonitos do Brasil. Apareceu o Globo Esporte, estava no Brasil inteiro, grande temporada. Jogou lá em Vilhena comigo contra o Palmeiras, titular. Tem uma boa campanha. Então, temos o Danilo, que tu falou aí. Um zagueiro experiente, muito rodado, nego velho, como a gente fala, tem que ter o jogador para a segunda divisão, que a gente sabe da segunda divisão. Não só eu que estou falando, mas a segunda divisão, entre os últimos 5 anos aí, vai ser a segunda divisão mais disputada. Então, como a gente falou, eu acho que a segunda divisão vai ser uma mais disputada de Santa Catarina. A gente tem que entrar com o elenco forte, os pezinhos no chão. O Porto não é time pequeno, em meu ponto de vista. Dentro de casa a gente sempre foi forte, não tenho medo de time algum. Tem times grandes aí, como os favoritos, Inter de Lages, Concórdia, próprio Tubarão, Ercílio Luz. Mas a gente vem forte, como eu te falei. A gente vai brigar e pode ter certeza que essas peças que estão chegando, vai chegar mais algumas peças essa semana aí, a gente vai montar um elenco muito forte em briga do acesso. A dificuldade grande ainda, sem dúvida nenhuma, é para que nós tenhamos um local para treinamentos. A expectativa é que na primeira rodada já o Porto, jogando em casa frente à equipe do Inter de Lages, jogasse no estádio do Modo Esportivo em Santa Rosa, no bairro Santa Rosa. Mas lá tivemos o problema da enchente, também não há condições. O estádio Antíoco Pereira está interditado. Então nós não teremos, bem provável, a primeira rodada no município de Porto União. A perspectiva é que nós tenhamos o mando alternado, ou seja, ao invés do Porto jogar com o Internacional de Lages aqui em Porto União, jogará com o Inter de Lages em Lages. E da primeira rodada do retorno, sim, o Porto jogaria aqui com a equipe do Internacional de Lages. Jogando fora de casa a primeira, professor, não sei se cria uma certa dificuldade, hein?
Cria, com certeza, a dificuldade maior, ainda mais jogando lá em Lages, né? Um time forte, né? A gente já sabe disso também. É claro que se jogasse em casa teria uma condição melhor, mas o campeonato está começando, né? A gente sabe das dificuldades. Tanto jogando em casa também, até alinhar melhor as peças e tal, o conjunto, né? Poder estruturar o conjunto. E realmente vai ter uma dificuldade maior jogando fora, não tenha dúvida disso. Mas, lamentavelmente, é a realidade que nós atravessamos. Mas isso pode até dar um pouco mais de gás para essa negada aí, porque realmente eles jogam com mais vontade, sabendo que não podem jogar em casa em função de uma calamidade, em função de uma tragédia que houve aqui em Porto União da Vitória. Concorda assim mesmo, Douglas? Concordo, como eu vinha conversando contigo aí, eu tive várias temporadas aí no Porto. O começo do Porto não é tão bom, sempre foi assim, na dificuldade, na luta. E agora que aconteceu essa calamidade aí, mas pode ser bom. Eu acho que a gente mandar os primeiros jogos fora de casa pode ser bom. A gente vai vir forte depois do segundo turno e vai ter uma sequência grandes de jogos em casa. É o que o time tiver mais. Time mais estruturado, bem treinado, a gente vai ver como é que é o time fora de casa, mas a gente vem forte para dentro de casa, como eu te falei. O time vem bem estruturado primeiro turno, aí segundo turno eu acho que pode dar uma caída e pode ficar bom pra gente. Sempre foi assim, a gente vem forte segundo turno, eu acho que não vai ser ruim não mandar os jogos fora de casa, esses primeiros jogos não. Tá certo então, agora vamos falar da seleção brasileira. Brasil que ontem venceu Camarões. Venceu e convenceu, professor? Venceu e quase convenceu, né? É igual a Espanha. A Espanha convenceu contra a Austrália, mas foi embora, né? Na verdade, eu acho que o Brasil... falta ligação, falta meio campo, a gente já vem falando sobre isso. A seleção de Camarões não ofereceu nenhum tipo de dificuldade, né? Um time totalmente desorientado. Na verdade, ficou muito mais uma brincadeira, aparentemente, para eles, né? Eles estavam bem não vi nenhum tipo de interesse no time de Camarões. E o Brasil serviu como um jogo teste até para firmar. Tem o lado positivo, né, que sai em primeiro do grupo, com uma vitória assim, de 4-1 até que se ilude um pouquinho, né, as pessoas criam expectativa. O próprio Felipão não gostou do jogo, ninguém gostou, na verdade. Não pelo placar, sim, a gente gosta de ver gol e torce para isso. Mas não convenceu muito. Ficou uma expectativa boa de convencimento, né? Porque isso tem um lado positivo de sair, o lado positivo também, que se você usasse como treinamento, serviu muito bem para identificar algumas novas peças que ele pode usar dentro do time que ele tem, né? Ele deve fazer algumas substituições, poderia ter feito mais até, na opinião da maior parte da imprensa esportiva que pôde ver, mas tivemos algumas gratas surpresas, né? Fala-se muito da deficiência do Daniel Alves, né? Que o Maicon podia ter sido testado, não foi. A zaga ontem ficou claro, né? É uma zaga muito boa, os dois zagueiros realmente têm um destaque, mas ontem deram umas pipocadas, né? E pipocaram feio. Enfim, o que nós tínhamos de bom era atrás, né? E agora o meio-campo, uma deficiência total. Com a saída do Paulinho melhorou muito a entrada do Fernandinho, que todo mundo está dizendo, e a gente também confirmou como possível titular, professor? Se o Felipão não for tão cabeça dura, como tem demonstrado, com certeza o Fernandinho entra jogando, né, o próximo jogo, no lugar do Paulinho. O Paulinho realmente, depois que ele foi para a reserva do Tottenham, ele não conseguiu mais ter aquela chegada que ele tinha, aquele homem surpresa. Ele era um jogador muito forte, muito intenso, né, tinha um potencial violento. E agora ele está muito apático, não sei se é a posição, não sei se é a posição no campo, enfim. O próprio Oscar jogou muito mal ontem, jogou um pouco fora de posição também, e o Oscar é o homem que desequilibra. O primeiro jogo contra a Croácia foi ele que deu o tom do jogo, né? Embora o Neymar sempre se destaque, o Neymar não dá nem para falar, mas essa é a preocupação, né? E o resto nós já sabemos, né? Agora não convenceu de fato, mas a expectativa é boa de que com isso a gente tem uma lição, porque até agora foi tudo baba, né? Tudo coisa, com exceção do jogo contra o México. O resto foi jogo fácil. Agora, contra o Chile, o bicho pega, né? Isso muda um pouco. Uma das grandes dúvidas dessa seleção brasileira era referente ao goleiro Júlio César. Poucos jogos, muito mais deixado de lado do que sendo ocupado na sua equipe. Tua especialidade, Douglas. Júlio César, bom goleiro, é o goleiro realmente hoje da seleção brasileira, na sua opinião? Olha, é um goleiro que eu acompanho muito, que eu gosto. Olha, eu sou um fã do Júlio César, para mim nós estamos bem servidos ali. Não comprometeu até agora, os gols que a gente tomou, um foi contra, outro... Mas não foi exigido também, né? Não foi exigido, mas eu acho que ele está seguro, vai ser um dos melhores goleiros da Copa. Agora na fase decisiva ele vai desequilibrar e ele vai ajudar muito a seleção. E ele é um goleiro de confiança.
Para mim, ele passa muita confiança. Para você e pro Filipão, né? Passa confiança, com certeza. Eu fico um pouco temeroso com o Júlio César. Não, mas ele tem razão, vai ser muito vai desequilibrar, porque ele vai ser exigido pra caramba, que com esse time aí, o goleiro vai ter que fazer diferença. Veja bem aqui, eu concordo com o senhor, porque na lateral direita, nós estamos aqui realmente de um lateral ali. Porque ontem foi a peça mais fraca, tem sido a peça, Daniel tem sido a peça mais fraca da seleção brasileira. Mas ele é bom, o Daniel Alves é bom, ele, num time truncado como o Brasil... Bom pra quem? Não, ele é bom, ele tá indo mal, mas ele é um bom lateral. Num time truncado como o Brasil, que não tem meio campo de ligação, as únicas válvulas de escape têm sido pela direita e um pouco pela esquerda, porque o Marcelo é deficiente também. É isso que tem feito o time avançar um pouco mais. Os maiores, é claro que foi tudo nas costas dele. Mas ele é o desafogo do Brasil. O Oscar conseguiu jogadas contra a Croácia e até contra o México, tudo pela direita. É a única saída que tem tido, porque ele avança muito, né? Ele não é um lateral, ele é muito mais um ala. E essa é uma diferença. Então ele tem tido essa dificuldade. Só que a gente já falava muito antes sobre isso. Hoje não tem o que fazer mais, entende? Tem que aproveitar os que estão lá. Por isso que os 23 que estão ali. Então a gente comenta sobre isso. Mas não tem, é claro que tem vários outros jogadores que foram preteridos que poderiam estar ali, mas é o que nós temos. Então o Maicon poderia ter sido testado, porque o Maicon marca um pouquinho mais, mas também avança. Agora nós passamos por uma segunda etapa, e a segunda etapa é um pouco mais complicada, que é contra o Chile, que já é um time que deixa jogar um pouco, com muita marcação, mas joga bastante. E o Brasil não experimentou nenhum time que jogue bastante, como joga o Chile. O Chile é um time violento. Se o Valdívia tivesse condição de jogar o tempo todo, o meio de campo extremamente criativo, dá de 100-0 no Brasil de criatividade. Com aquele cara lá na frente fazendo gol e o Arthur Vidal da Juve, que não jogou no último jogo, jogando, e o Valdívia, os dois de elo, de ligação ali, rapaz do céu. Com aquele lateral direito lá, não me lembro o nome, se é Meno, não sei quem que é, não me lembro agora. Que também o Isla, que avança pra caramba. Esse time aí é perigoso, mas também o Brasil tem a chance de poder jogar, né? Porque é o primeiro time que vai enfrentar que joga e deixa jogar. Então o Brasil vai ter os vazios aí que o Daniel Alves pode fazer diferença também. Douglas, na sua opinião, começa a Copa agora para o Brasil? Agora começa a Copa do Brasil. Eu tenho minha opinião, a mesma do ali. O Brasil precisa na minha opinião, o Brasil falta o camisa 10. Falta o camisa 10. O Oscar, na minha opinião, está fazendo um papel de volante. O Oscar está só marcando e não tem aquele cara para dar a bola para o Neymar. O Neymar, nós estamos dependendo muito do Neymar. Se o Neymar não jogar, a gente fica numa dependência muito grande. Então, tem precisando do camisa 10, um Ganso, um Ronaldinho, eu queria ver ali, o próprio Kaká. É a minha opinião também, nós já falamos sobre isso, né? Esses três aí, um deles tinha que estar ali. Olha, eu não imaginava nem Ganso, nem Ronaldinho Gaúcho, pela idade, né? O Márcio já não tem mais. Mas muito menos o Kaká. Mas eu acabo crendo que o Brasil não tem realmente um homem de criação. Muitas vezes nós estamos observando o Neymar vem buscar a bola e vem finalizar. Então ele cria e finaliza. Não tem ele cobra o escanteio e cabeceia. Exatamente. Né? É uma falha realmente. E na sua opinião também começa agora a Copa do Brasil. O Brasil já demonstrou contra o México que não é tudo aquilo que você possa esperar. Não, de fato não era tudo aquilo, mas era uma outra fase, né? Uma fase que ainda permite não ter tanta ousadia, tanto risco. Você não precisa ganhar o jogo, né? Você pode empatar como empatou e ficou em primeiro na chave. Ainda dava uma válvula que você tinha um próximo jogo, tudo isso ainda facilitava. Agora é mata-mata, agora é a praia do Felipão, né? Aquilo que a gente já falou aqui, é igual futebol americano, aquele negócio que você vai ganhando por jarda, né? Você empurra aqui, ganha de 6-0, ganha não sei o quê. Agora vai ser pauleira. Ele esperava 4-1 contra Camarões, professor? Se a Croácia fez 4 ou 3, não sei quanto foi em Camarões, imagina se o Brasil não ia fazer, né? Em casa ainda. Ainda mais os caras já desclassificados, tudo brigado entre eles, com o técnico, o time tudo desfacelado, né? Os caras não estavam nem aí com a paçoca, não queriam nem saber, foram lá para cumprir tabela. Então, isso ainda ficou deficiente. Você vê, o cara avançou pela direita, cruzou, driblou o Daniel Alves, ficou caído, chutou a bola, passou. O Thiago Silva tirou o pé, com medo de empurrar para dentro, mas ele tirou o pé. O outro não chegou em tempo, o goleiro não saiu e o cara pôs o gol. Sim, é deficiência para um time que não tem interesse. Agora você imagina aqueles caras do Chile, sei lá, da Holanda, da Argentina. O pau vai quebrar, né? A coisa vai pegar. Mas facilita para o Brasil também, porque daí
O Brasil é mais competitivo nesse momento, né? Que pega um negócio assim e dá mais gás, dá mais garra, né? Até o pessoal brincava ontem que aquele cara empurrou o Neymar fora do campo. Isso é emotivo, os caras, o sangue ferve, né? E daí na hora que ferve, os caras conseguem desempenhar um papel melhor. Então contra o Chile, que vai ter torcida do Chile, né? Vai ter categoria, qualidade do time, catimba do time. Tudo isso aí vai ser um jogão, né? E não podemos dizer que o Brasil é o favorito, porque realmente contra o Chile não dá para dizer nem A nem B. Para finalizar, muito obrigado, Douglas, pela sua participação. Espero que se tenha realmente nessa sua quarta temporada, frente à equipe do Futebol Clube do Porto, tenha o sucesso que sempre teve. A gente sabe da qualidade que é o Douglas como goleiro, né? Um grande goleiro. E espero que realmente que você tenha essa sorte junto com a equipe do Porto e consigamos passar para a primeira divisão do futebol catarinense. Muito obrigado, mas antes de mais nada também, o seu palpite, Brasil e Chile, no próximo sábado. Agradeço pelo convite. Meu palpite, Brasil e Chile, 2-1. Para mim vai ser o melhor jogo das oitavas de finais, o jogo mais disputado, por ser dois times sul-americanos. E a gente sabe da catimba que vai existir, né? Muito pegado o jogo. Para mim vai ser o melhor jogo, mas 2-1 Brasil. 2-1 Brasil. Muito obrigado, Douglas. Professor Edson, também não poderia deixar de pedir o seu palpite para esse jogo. Vamos ver se o senhor tá bem com o pé direito por aí, professor? Tô bem com o pé direito. Então vamos lá. Qual é o seu palpite para o jogo Brasil e Chile? 3-2 pro Brasil aí. 3-2 Brasil. Vai ser um jogo lá e cá, jogão de bola. Tá certo, então. Eu quero agradecer a você que está conosco na programação da nossa TV Uniguaçu. Orelha da Bola, nós estamos finalizando, mas eu quero deixar um recado a você. Confirmando, neste dia 29 de junho, nas dependências do edifício Francisco Cleve, em Nona Vitória, no bairro Rio da Areia, estaremos realizando o nosso concurso vestibular da Uniguaçu. 17 cursos para a sua opção. A partir das 10 horas da manhã, você é nosso convidado. Se você ainda não realizou a inscrição para o concurso vestibular, você pode acessar a nossa página, nosso site www.uniguaçu.edu.br ou entre em contato pelo telefone da nossa instituição. O código de área é o 42, o telefone é o 3522-6192. Aqui, o ensino é para valer e o compromisso é social. Estamos aguardando só você. Até mais, tchauzão, tchau, tchau.